paz do nosso Senhor Jesus, continuando então o estudo da lei da graça, né? Estamos na parte final a respeito da graça, tá bom? Bom, amados, eu vou ler aqui alguns versículos desse eu já li, então eu vou deixar somente o versículo para você acompanhar aí no celular, tá bom? Não vou ler todo de novo. Diz assim: pois por causa da lei do pecado adâmico, de Adão, que reside em nós, que mora em nós, é impossível neste tempo, ou seja, corpo, praticarmos a plena justiça de Deus. Está em Romanos, capítulo 7, do versículo 8 ao 24. E no capítulo 8 de Romanos também, no versículo 13 e 4, tá bom? Então, é impossível neste corpo nós praticarmos a plena justiça de Deus, mas devemos querer, né, ser santo como ele é santo, sabendo que nós não vamos conseguir praticar de forma plena ainda neste tempo, neste corpo, tá bom? Vamos chegar à perfeição lá na glorificação juntamente com Cristo. O que é graça, né? Vou rever algumas coisas, eu já falei, então vou somente estar revendo, tá bom, amados? Aquilo que eu vi que eu não cheguei a explicar, eu vou estar acrescentando, tá bom? O que é graça é um favor não merecido. Tá? Não merecemos, mas ganhamos de graça, a graça de Deus, tá bom? Em que momento a graça entra em vigor? Em que momento que muda, que Deus diz assim, ó, tá, a partir de agora, acabou a dispensação da lei e entra a dispensação da graça. Vamos ver em João 19:30. João 19, no versículo 30, a morte de Jesus, tá bom? Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Neste momento, né, acontece essa transformação da dispensação, tá? Agora nós saímos da dispensação da lei e entramos para a dispensação da graça. Lembrando, amados, como eu já falei nos vídeos anteriores, tá? Que João Batista já anunciava, né, o ministério de Cristo, já anunciava, né, o reinado de Cristo, né? Antes, enquanto Cristo vivia, na dispensação da lei. Já então ele anunciava, mas ainda não tinha entrado em vigor a graça. Ela entra neste exato momento em que Jesus diz assim, ó, está consumado, está pago, tá bom? Bom, apesar de começar a ser anunciado por João Batista, tá? Agora eu vou ler o versículo para vocês que confirma que aonde, né, que começou a ser anunciado, que está em Mateus 3, no versículo 1. Mateus 3 e 1. Ó, a pregação de João Batista. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, arrependei-vos, porque já está próximo o reino de Deus. Ele não disse que já era chegado, que já havia sido estabelecido. Ele disse que já estava próximo. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Né? A voz que clama do deserto, que Isaías dizia, é a voz de João Batista, né? Que preparou o caminho do Senhor Jesus, né? E endireitou as veredas, né? Então, aqui começa o anúncio, né, de João Batista que o reino de Deus estava próximo, né? A dispensação da graça. A graça usa como estímulo a gratidão e o amor, do contrário da lei, tá bom? Que usa o egoísmo humano, tá bom? Deus por necessidade, né? Por causa do pecado, né? Do homem e da mulher, né? Deus usou o estímulo que, né? Eu vou oferecer algo para que eles cumpram, né? Então Deus oferece bênçãos, né? Para quem cumprisse, né, e consequências para quem não cumprisse. Então o homem, né, ele não fez isso por amor, não fazia por amor, né? Não digo que não haviam pessoas que não faziam por amor na época, mas literalmente não era a proposta, né?
Então eles faziam pelo egoísmo, para receber ou não ser punido. Hoje nós fizemos o nosso estímulo, o estímulo de Jesus, né? Por isso que Jesus diz agora, né? Dá sem procurar receber. Esse é o estímulo de Cristo, o amor e a gratidão a Deus por reconhecer. Por isso que eu digo, amados, sem nós reconhecermos o nosso pecado, sem o Espírito de Deus que nos mostra o nosso pecado, não tem como nós ser gratos a Deus. Se nós acharmos que é pelo que nós fizemos, não tem como ter esse resultado desta gratidão que nos conduz a ter uma gratidão extrema a ponto de querer obedecer, né? É como nós termos os nossos filhos, né? Imagina, né? Se os nossos filhos, né? Digamos que você tenha 2 filhos, né? Um você precisa dizer assim, olha, o Mariazinha, né? O João e a Maria, vamos usar de exemplo. Vai ali, faz isso aqui pra mim que eu vou te dar tal coisa. E ela faz. Se tu não oferecer, ela não vai fazer, né? E aí tu tem o Joãozinho. O Joãozinho, né? Tu diz pra ele assim, Joãozinho, faz isso pra mim. E por ele reconhecer, né? O pai maravilhoso que tem. Por ele ser grato, né? Por você ter feito tantas coisas. Ele vai de espontânea vontade. Essa é a vontade perfeita de um pai. É que o filho faça as coisas por ele por amor. E não por egoísmo, por necessidade, por interesse. Então, se nós ficarmos na dispensação da lei, né? Hoje, ainda hoje, né? Se nós nos submetermos a obedecer a Deus por leis, nós não vamos ter esse amor que vem pela gratidão e, consequentemente, nós vamos estar impossibilitados de cumprir a vontade de Deus, tá bom, amados? Benefícios da graça. Não haverá condenação. Em Romanos 8, no versículo 1, né? É o benefício de nós seguirmos a Deus pela graça, né? Compreendermos esse favor maravilhoso que Deus nos deu, né? E é Romanos 8, versículo 8. 8 no capítulo 1. Ó. Romanos 8, 1. Aqui. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão na lei, que são obedientes à lei. Não. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, não é a lei mandamento, é a lei do Espírito da vida que te livrou da lei do pecado e da morte, tá bom? Porque como nós já vimos em versículos anteriores, né, a lei ela é inútil nesse ponto. Função da graça não significa libertinagem, ou seja, liberdade para pecar deliberadamente, mas é a força capacitadora de subjugar a carne e vencer o pecado. Então a graça é uma força que vai te capacitar para subjugar a tua carne e vencer o pecado. Por essa gratidão e esse amor que nós conseguimos compreender através do Espírito Santo. Vamos ler em Romanos 6, tá? 1. Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que seja a graça mais abundante? Então, né? Será que então eu fico pecando para a graça ser mais abundante em mim? Né? De modo nenhum, Paulo vai dizer. Né? Aí vamos pular lá para o versículo 6, né? Depois você lê tudo, tá? Você vai ver que tudo diz uma coisa só, mas eu vou pular aqui, tá? Para não ficar extenso. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo, né? Então, ó, foi crucificado com ele o nosso velho homem. O momento que Jesus paga o preço por mim, o meu velho homem, minha natureza, ela também vai ser crucificada junto com Cristo, né? Para que o corpo do pecado, esse corpo aqui, né, que está subjugado ao pecado, seja destruído. E não sirvamos mais ao pecado como escravos, porque não somos mais conduzidos pelo nosso corpo. Nós tivemos domínio sobre ele,
Agora estamos sujeitados ao nosso interior, o Espírito de Deus. Tá bom? E o 11 e 14. Assim também vos considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas ofereçai-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos que morreram, né, para este mundo, para a carne, para o pecado. Os vossos membros a Deus, ofereçais os vossos membros a Deus, como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós mais, né? Pois estáis debaixo da lei. Pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, se você está debaixo da lei, né? O pecado tem domínio sobre vocês. Mas se está debaixo da graça, o pecado não terá domínio sobre vocês. É o que a palavra está dizendo aqui, ó. Vou ler de novo, tá? Porque o pecado não terá domínio, no versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei. Ora, mas a lei de Deus, mas não está debaixo da lei, e sim da graça. Tá bom, meus amados? 17 e 19. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina, a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade assim ofereceis, agora os vossos membros para serviço da justiça, para a santificação. Né? Outrora nós éramos escravos do pecado e oferecia nossos membros, né? E tudo em nós para satisfazer nossa concupiscência, maldade, impureza, tudo mais. Mas agora, né, como ressurretos em Cristo, né, nós servimos a justiça e a santificação. Vamos ler também Gálatas 5. Gálatas 5, 16 ao 26. As obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Ele está dizendo, se vocês andarem no Espírito, se vocês alimentarem o Espírito, se conectarem com Deus, né? Se desligarem um pouquinho, não trabalhe tanto para adquirir muitas riquezas excessivas, trabalhe para o que é necessário, né? Tire um tempo para meditar nas coisas de Deus. Esse sistema governado por Satanás, o mundo, até nós estamos estudando isso na igreja, né? Ele nos impulsiona, né, a correr atrás de tantas coisas aqui materiais. A gente quer ter sempre coisas mais para conquistar coisas melhores que os outros, né? Alimentar nossa vaidade. Mas se nós estejamos satisfeitos com o que é necessário, irmãos, estejamos satisfeitos com aquilo que é necessário, tendo com que investir, comer, esteja satisfeito. Isso não quer dizer que nós não devemos lutar por ter as nossas coisas. O que nós não podemos fazer por exemplo, usar todo o nosso tempo, né, para a vida aqui nesta terra, que é passageira. Nós podemos sim trabalhar com nossas mãos, é honroso, adquirir para ajudar o próximo, para ter com que ajudar o próximo, né, para também dar uma vida digna para nossa família, mas eu não posso sacrificar o meu tempo com Deus para isso. Aí eu vou provar, através desta obra, por exemplo, se eu amo mais Deus acima de todas as coisas. É uma das formas. Tá bom? Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Porque são opostas entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Né? Elas lutam contra si para que nós não fizemos o nosso querer. E o Espírito quer que nós fizemos o que Deus quer, e a nossa carne quer que nós fizemos o que a nossa concupiscência deseja. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei.
Está vendo? Se vocês têm o Espírito de Deus e são guiados por ele, não precisa de lei para vocês, nem para mim. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, pecado de lascívia, amados, é provocar, né, o desejo de outro, né, sem poder satisfazer, né, ou seja, eu sou mulher e eu, através do meu exterior, né, da minha sensualidade, eu provoco um desejo em um homem, né, sem ter o direito por Deus, sem ser sua esposa, para poder satisfazer. Isso é pecado de lascívia, tá bom? Lascívia e idolatria, que não são só imagens, amor ao dinheiro, né? Coloca tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus na nossa vida, né? Adora no lugar de Deus ou precisa usar como meio para chegar a Deus, a não ser Jesus Cristo. Feitiçarias, inimizades, porfias. Porfia é aquela pessoa que ama uma discussão, né? Adora criar contenda, às vezes até no meio da igreja, né? Essas pessoas estão praticando o pecado de porfia. Ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, né? Aqueles grupinhos. Invejas, bebedice. Olha o que eu disse aqui para vocês lá no vídeo anterior. Bebedice, glutonaria. Porque não pregamos sobre glutonaria, né? Também é pecado. Julgamos o pecado do próximo e quase todos cometem glutonaria. Como eu tô dizendo para vocês, como eu não. A palavra tá dizendo para vocês, é impossível nós sermos 100% neste corpo perfeitos perante Deus. Mas é possível nos aperfeiçoar, tá bom? E coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ah, irmã, mas não podemos submeter a lei? Não. Vai conseguir isso através da graça. Pela lei não tem como conseguir. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, né? Sempre um sorriso, né? Aquela pessoa que tá sempre... Ah, mas é que o crente, ele tá sempre... né? O crente, ele vive... Ah, irmã, o crente vive em aflição, né? Mas a aflição, amados, ela vem do exterior, dentro de nós, vive o Espírito de Deus, um espírito de alegria, embora a aflição, não que nós não podemos ter momentos de aflição, nós temos, tem momentos de chorar, tempo de sorrir, mas dentro de nós deve morar, é um fruto do Espírito, alegria, viver, né? Passar luz, alegria de Cristo para as pessoas, né? A paz. Tem pessoas que às vezes nós nos aproximamos, elas não nos trazem paz, elas nos perturbam às vezes, muitas vezes até cristão. Ai, mas eu não consigo ficar perto dele, né? Chega que colocar a palavra de Deus, né, goela abaixo nas pessoas. Perturba, não traz paz, não traz pelo amor. Entende? Tem exortação? Tem, mas até a exortação é com amor. Olha a exortação de Cristo. Olha como Cristo exortava seus discípulos, com amor. Até o momento que ele exortou Judas, né? Deu ali o pãozinho para ele ir lá e trair ele. Longanimidade, uma pessoa que ela não é ansiosa, né? Ela confia em Deus, então ela não se importa de aguardar o tempo que tiver que aguardar, porque ela sabe que aquilo vai vir, que ela conhece a vontade de Deus, né, pelo próprio Espírito habitar nela, então ela não fica ansiosa, né, ela é longânima, ela aguarda com esperança as coisas de Deus, uma pessoa benigna, benignidade, que é do bem, ela sempre vai pender para o bem, bondade, fidelidade, irmãos. Fidelidade, hoje em dia tá tão difícil de encontrar pessoas fiéis aos parceiros, aos filhos, a dar os exemplo para os filhos. Fidelidade às amizades. Às vezes as pessoas fazem tantas coisas boas para nós, mas quando elas cometem um erro, nós não somos capazes de perdoar aquele pequeno erro, porque ela tá na mesma condição de nós, de ser pecador. Né? E por não conhecer esse amor de Cristo, nós acabamos olhando somente para aquilo que elas fazem de mal para nós.
nós esquecemos, passamos uma borracha em tudo aquilo que ela fez, né? E apenas condenamos, julgamos ela e esquecemos, né, da balancinha que nós usar, nós vamos receber essa mesma balança vai ser usada para nós. Mansidão, né? Ela não é uma pessoa irada. Domínio próprio, que nós conseguimos através do jejum, né? Porque se nós mortificar o nosso maior desejo da nossa carne, nós vamos ter domínio sobre todas as outras áreas, né? Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne, com as vossas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Tá bom? Eu vou deixar aqui mais um versículo. Não, é só mais um, eu vou ler com vocês, tá? Do Judas 1 e 4. Vamos lá. É o último, né? Neste aqui, nessa passagem. Judas fica antes de Apocalipse. Tá? Ele só tem um versículo. E diz assim: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulações, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus e negaram o nosso único soberano e salvador, Jesus Cristo. Eles estavam dizendo que já foi predestinado antecipadamente, né? Já foi pronunciado, melhor dizendo, né? Que estes homens se introduziriam pregando uma libertinagem, né? Ou seja, você pode tudo, você não precisa de uma santificação, né? Era a pregação deles. Você não precisa cuidar do seu corpo, você não precisa, né? Todos os mandamentos que Jesus nos ensina, que não tem como entrar em todos agora. Mas eles pregavam a libertinagem, né? E Paulo está condenando, tá bom, amados? Então nós não devemos ser nem libertinos, né? Não procurar santidade e também não podemos de forma nenhuma ser religiosos. Nós temos que ser temperantes, nós vamos conseguir isso através da graça de Cristo Jesus. Aqui para finalizar, né? Último tópico. Fé sem obras é morta. E quais obras Deus exige através da graça? Vamos ver quais as obras que Deus exige através da graça? Vamos ver em Tiago. Tiago fica mais escondidinho aqui. Tiago, capítulo 2 e versículo 14. Vamos ver quais essas obras que Deus exige de nós, né? Essas obras que sem elas, né, a nossa fé é morta, ou seja, não existe. 14 ao 20, vamos ler. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupas e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe der o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si é morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me essa tua fé sem as tuas obras, eu com as obras te mostrarei a minha fé. Ele está dizendo assim, né? Que se uma pessoa diz ter fé, mas ela não tem obras, então o que prova que ela tem fé, né? Agora, se a pessoa quer me provar que ela tem as obras, entendeu? Aí Paulo está dizendo assim, ó. Eu tenho, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras. Ele está dizendo, mostra-me que tu tem fé sem obra nenhuma. Como vai ser concreto que tu tem fé, se tu não tem nada que prove que tu tem fé? Tá? E aí ele diz assim, e eu te mostro, e eu com as obras te mostrarei a minha fé.
entendeu? Então, ele tá dizendo assim, ó, pelo que eu faço, você vai ver se eu tenho fé ou não. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios o creem e temem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante. Ou seja, eu não posso dizer, amados, que eu tenho fé se eu não tenho as boas obras, né? Quais boas obras? As obras da caridade de Cristo, né? Do amor, da graça e também, principalmente, da santificação. Como que eu vou provar que eu tenho o Espírito de Deus que me santifica, né? Se eu não tenho a prova disto? Como que eu vou me justificar perante Deus? Ele vai ver pelas minhas obras que eu tive a fé, né? Como que eu posso provar, por exemplo, para uma pessoa que eu sou fiel, por exemplo, ao meu marido? Eu só posso provar se eu nunca traí, né? Eu posso provar que eu sou fiel a um amigo se eu sempre fui fiel realmente a ele, se eu tive obras se eu demonstrei aquilo para ele. E assim é também a questão da salvação, né? Então é aquela sequência que nós vimos, tá? Reconhecimento do pecado e que nós precisamos de Cristo, né? Arrependimento, depois, né, aí o querer, né? E aí depois vem o efetuar, a obra de Deus, para provar que tudo aquilo teve efeito na minha vida, tá bom, amados? Eu espero, assim, de coração, ter ajudado a pessoas que têm dúvida, né? Eu sei que tem muitos que compreendem, muitos que entendem, mas esse vídeo é para aqueles que não conseguiram ainda compreender essa questão na passagem. E eu creio que vai ser edificante, que foi edificante, assim como foi para mim quando eu tive esse despertamento, né? Eu levei algum tempo para me converter dos maus caminhos, né? Como alguns sabem, eu não nasci em berço cristão, né? Eu vim do mundo, fui prostituta, fiz assaltos, fiz muita coisa errada e levei um tempo para me converter disso, mas eu levei mais tempo para sair para que Cristo tirasse de dentro de mim a religiosidade e eu conseguisse viver e servir a Cristo de uma forma plena. E realmente pela minha convicção, não porque alguém me colocava alguma coisa, né? E às vezes a gente faz aquilo para agradar todo mundo, agradar nós mesmos, nos manter um padrão de santidade, mas não é realmente o que a gente vive. Tá bom, amados? Né? Que Deus abençoe a vida de vocês, tá? Assim que eu puder, eu vou estar fazendo mais algum vídeo, tá bom? E coloquem aí nos comentários, né, as dúvidas, né, os acréscimos, né, a palavra de Deus, tudo, que seja tudo proveitoso, né, e que seja construtivo para o reino de Deus, tá bom? Eu espero realmente que não haja discussão, que não haja nada assim que seja para o escândalo da cruz de Cristo, tá bom, amados? Que Deus abençoe o coração de vocês, amadas, né, que eu tô me direcionando das mulheres, a todos, né, que verem o vídeo, mas ao canal que eu quero fazer para essas mulheres lindas, maravilhosas, né? E que realmente querem ter, né, a beleza interior, né, de Cristo Jesus e poder transparecer essa luz aí com entendimento, com consciência, né, e levar, espalhar aí a palavra do Senhor Jesus, tá bom, amadas? Que Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.